Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos como igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder te adorar, de unir, Senhor Deus, as nossas vozes como igreja para render toda a adoração ao Senhor. Somente Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Que o Senhor possa receber, Senhor Deus, a adoração da Tua igreja. E que nesse momento onde estaremos ouvindo a Tua voz através da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro a cada vida aqui nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Boa noite a todos que estão aqui conosco nesse domingo para mais um culto de adoração ao Senhor. E se você está nos visitando pela primeira vez, eu queria te dar boas-vindas, dizer que é um privilégio muito grande para nós como igreja receber você aqui nessa noite, dizer que é uma alegria para nós receber a sua presença. Se você já é membro ou frequentador, já tem congregado aqui conosco, também é uma alegria enorme ter você com a gente nessa noite para cultuar ao nosso Deus. Nós estamos já há alguns meses expondo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós chegamos no capítulo 5, lá no versículo 22, versículo 23, num texto muito conhecido que nós podemos aprender sobre o fruto do Espírito. Esse texto, esses dois versículos, que a palavra de Deus diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fala sobre o fruto do Espírito. Quando nós chegamos nesse texto, na nossa exposição aos Gálatas, nós começamos uma espécie de série dentro da série, onde nós estamos dedicando um domingo para cada uma das virtudes que compõem o fruto do Espírito. Nós começamos algumas semanas atrás falando sobre o amor. Falando sobre o amor, nós vimos que esse é o fio condutor de todo o fruto do Espírito, de todas as demais virtudes. Falamos sobre a alegria, que significa contentamento em Deus, a paz que temos com Deus, e isso nos faz ter paz com os outros. A longanimidade, benignidade, que é a intenção de desejar o bem em amor ao próximo. A bondade, que é a benignidade posta em prática. E hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito da virtude da fidelidade. Fidelidade é uma característica essencial para qualquer filho de Deus, qualquer discípulo de Jesus. O dicionário define fidelidade como a característica de ser fiel, de ser leal, de ser digno de confiança. Jerry Bridges, em seu livro A Vida Frutífera, que inspirou inclusive o tema dessa série sobre o fruto do Espírito, ele descreve fidelidade como a firmeza em aderir uma promessa ou a firmeza em observar um dever. Pastor Tim Keller, ele adiciona que fidelidade também envolve lealdade e coragem. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que nós devemos ser fiéis? Primeiramente, porque Deus é fiel. E é interessante porque na nossa escola bíblica nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Na teologia nós entendemos que existem atributos que nós chamamos de comunicáveis e incomunicáveis de Deus. O que seria isso? Alguns atributos que Deus reparte com a humanidade e outros que são exclusivos a Ele. Como onipotência, onisciência, onipresença, são atributos que pertencem somente a esse Deus que é completamente santo, totalmente poderoso, conhecedor de todas as coisas.
Mas existem atributos que ele se comunica, que ele compartilha com a humanidade. E a fidelidade é um atributo que Deus compartilha conosco e ele deseja que também sejamos fiéis. E a pergunta que eu te faço, como que Deus demonstra então a sua fidelidade para que nós também respondamos em fidelidade a Ele? Primeiramente, nós podemos ver a fidelidade de Deus na nossa salvação. 1 Coríntios 1, de 8 a 9, a palavra de Deus diz: Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a nossa salvação, ela só é possível porque o Deus que nos salvou é um Deus fiel. Porque se dependesse da nossa fidelidade, nós não teríamos recebido a salvação de Deus. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus também é demonstrada para nós a partir do perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados, ele só é garantido porque Deus é fiel. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É impossível descrever Deus sem enxergar a sua fidelidade. E uma vez que nós entendemos um pouco da fidelidade de Deus, e que Ele deseja que nós, como seus discípulos, seus filhos amados, também sejamos fiéis, a pergunta que devemos fazer é: como podemos ser fiéis ao Senhor? Como é possível? Como nós podemos responder à fidelidade de Deus também em fidelidade? Para entender melhor essa virtude, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 39. E a partir da história para a vida de José do Egito, uma figura marcante do Antigo Testamento, podemos ver um exemplo de um homem pecador como eu e você, um exemplo de fidelidade em diversas circunstâncias, desde a prosperidade até o sofrimento e a tentação. Nesse trecho, nessa porção da palavra de Deus, de Gênesis 39, nós vamos caminhar do versículo 1 ao 23, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler em 3 partes. Nós vamos aprender, nós vamos refletir, meditar como a fidelidade de Deus se manifesta em diferentes aspectos da nossa vida. E como essa fidelidade transforma a nossa caminhada cristã. Eu gostaria de, junto com vocês, explorar 3 aspectos da fidelidade de José. A sua fidelidade na prosperidade, a sua fidelidade diante das tentações e também diante do sofrimento. E na medida que nós fazemos isso, eu peço que você reflita e peça ao Senhor sobre como a fidelidade de Deus em Cristo Jesus pode moldar a sua vida, fortalecer você e levar você a ser um crente fiel. Gostaria de ler, primeiramente, os 6 primeiros versículos da palavra de Deus que diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto em casa como no campo.
Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Nós vemos aqui a fidelidade de José diante da prosperidade. Talvez você pense que a fidelidade, ser fiel diante da prosperidade é fácil. Às vezes a gente pensa, não, difícil é ser fiel diante da dificuldade. Mas a prosperidade tem um potencial enorme de fazer com que a gente se esqueça do Senhor, com que a gente idolatre o momento de vida, aquilo que possuímos, aquilo que temos. Mas para você entender, a prosperidade nesse momento na vida de José não era uma realidade comum até aquele momento. José havia sido vendido, se você não conhece a história desse homem de Deus narrado no Antigo Testamento, José ele foi vendido como escravo ao Egito pelos seus próprios irmãos. Ele foi traído e vendido. E nesse momento, ali servindo a esse oficial de Faraó, Potifar, ele se torna alguém próspero. Ele se torna alguém bem-sucedido. Alguém da maior confiança do seu Senhor. E é interessante porque Deus o chama de próspero, apontando que a prosperidade ela não é definida pela posse de bens materiais, mas pela presença de Deus com ele. Tudo que José fazia, ele era bem-sucedido. Tudo que ele faz, tudo que ele tomava em suas mãos, tudo que ele empreendia, Deus o fazia prosperar. É interessante que no versículo 2 diz, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Tudo que José fazia dava certo. Por isso, Potifar, o senhor terreno de José, confiou a ele a administração da sua casa, de todos os seus bens. Isso nos leva à seguinte reflexão. A prosperidade de José nos ensina que a verdadeira prosperidade está enraizada em nossa fidelidade a Deus. Independente da nossa situação material, independente da nossa condição social. Em uma sociedade que valoriza resultado financeiro, sucesso acima de tudo, nós precisamos redefinir prosperidade para que o nosso conceito de prosperidade seja o conceito de Deus. Para Deus, a prosperidade ela está muito mais relacionada à nossa fidelidade ao Senhor do que com a quantidade de bens, com a nossa carreira profissional. Não está relacionado àquilo que nós possuímos. José estava escravizado, mas a Bíblia ainda assim o chama de alguém próspero. Isso nos mostra que é possível ser próspero enquanto escravo, enquanto prisioneiro, enquanto pobre. Isso nos leva à reflexão que, assim como nesse momento na vida de José, nós olhamos para a palavra de Deus, ouvimos o próprio Deus falando conosco através da sua palavra, nós ouvimos um alerta para reavaliarmos o nosso conceito de prosperidade. Como você tem medido o seu sucesso? Pelos padrões da sociedade, do mundo? Ou pela sua fidelidade a Deus? O quanto você tem conseguido ser fiel ao Senhor em tudo? No seu compromisso com a Igreja de Cristo? No seu compromisso com Deus, no cuidado com sua família? Na forma como você faz negócios? Na forma como você se relaciona com o dinheiro, com o trabalho? Desafie-se a considerar como sua vida pode ser vista como próspera aos olhos do Senhor.
mesmo que não pareça próspera aos olhos do mundo. Desafie a si mesmo a ver o quanto você tem sido próspero aos olhos do Senhor, o quanto você tem se desenvolvido, crescido no seu relacionamento com Cristo. Pergunte a si mesmo: em que eu tenho buscado ser bem-sucedido? Aos olhos do mundo? Aos olhos de Deus? Ou eu tenho vivido para buscar a aprovação de uma sociedade que tem rejeitado o Senhor? Mais adiante, a partir do verso 7, nós vemos uma outra demonstração de fidelidade na vida de José. Versículo 7 diz assim: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvido. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Nós vemos aqui a fidelidade diante das tentações. José enfrenta a tentação da esposa de Potifar, mas ele resiste. A sua existência não está baseada apenas na lealdade a Potifar, mas principalmente, primeiramente, na sua fidelidade a Deus. No versículo 9 que nós lemos, José responde à esposa de Potifar o seguinte: como poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José, ele não agiu, ele não negou movido pelo medo ao seu senhor, mas por temor, por fidelidade ao seu Deus. Aqui José demonstra que a sua lealdade e a sua fidelidade estão fundamentadas primeiramente em Deus e não apenas no seu senhor terreno. A questão não é simplesmente não pecar, mas também por que não pecar. Porque por vezes nós somos movidos por temor a homens. Quantas vezes nós deixamos de pecar por temor a homens, por medo das consequências, caso alguém descubra? Talvez José estivesse numa circunstância que dificilmente alguém além dele e a esposa de Potifar ficasse sabendo. Mas ainda assim ele não peca, porque o seu temor não era homens. Era um temor a Deus. Isso nos leva a uma reflexão, a perguntar: o que tem feito você desistir de pecar de verdade? Porque somente a cruz tem o poder de nos fazer desistir de pecar de verdade. Não só na materialização dos nossos pecados, mas também nas nossas intenções. Quando a nossa fidelidade principal está em Deus, se a nossa fidelidade não está condicionada a circunstâncias, a pessoas, de fato nós seremos fiéis diante da tentação. Mas se a nossa fidelidade está condicionada a circunstâncias, a pessoas, ela sempre será instável. José nos mostra que a fidelidade a Deus nos fortalece contra qualquer tentação, diante de qualquer tipo de tentação. José, ele compreendia que, embora ele fosse leal ao seu senhor,
Potifar, o seu senhor terreno, a sua fidelidade suprema era devida a Deus. E isso faz toda a diferença, meu irmão e minha irmã, diante da tentação. 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos em Deus a nossa força, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, entendendo que Ele é fiel para nos habilitar a suportar a tentação, nós conseguimos passar por ela. E assim foi com a vida de José, e assim pode ser com a minha vida e com a sua vida. Precisamos nos lembrar também que as tentações não se limitam também só na esfera sexual, como foi no caso de José. Existem tentações em diversas áreas da vida que competem por nossa fidelidade. A nossa relação com o poder, com o dinheiro, o nosso desejo por aprovação, a tentação de sermos relevantes, a pressão das redes sociais para que a gente opine sobre tudo, para que a gente seja querido por todos, entre muitas outras tentações. Por isso eu e você precisamos constantemente examinar o nosso coração e perguntar para nós mesmos aonde está a nossa fidelidade. Está condicionada a pessoas, a situações, ou está firmemente enraizada em Deus? Como podemos cultivar uma fidelidade a Deus que nos capacite a resistir às tentações do dia a dia? Pense em áreas da sua vida onde você possa estar sendo tentado a comprometer a sua fidelidade a Deus e peça ao Senhor força e coragem para permanecer firme. Nós precisamos exercitar isso. Mas seguindo mais adiante, a partir do versículo 13, nós vemos uma terceira situação onde José se permaneceu fiel. Versículo 13, quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e fugindo para fora. Ela conservou junto para si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nós vemos aqui a fidelidade diante do sofrimento. Não só diante do sofrimento, mas também das injustiças. José foi fiel ao Senhor, independente das consequências da sua fidelidade, das consequências diante dos homens, porque ele é injustamente acusado e lançado na prisão, mas ainda assim ele permanece fiel a Deus, mesmo na prisão, e ele prospera na prisão, porque Deus estava com ele. No versículo 21 nós lemos: mas o Senhor estava com ele e o tratou com quê? Com bondade.
E o que o Senhor deu a ele? Concedeu a ele a simpatia do carcereiro. José, ele ganha um emprego, talvez um emprego que ele jamais desejasse. Ele se torna braço direito do carcereiro. E ele foi bem-sucedido num emprego que ele não desejou. Ele foi um prisioneiro para a glória de Deus. A ponto do Senhor conceder êxito em tudo aquilo que ele fazia. Isso nos leva a uma reflexão. Por vezes nós projetamos a fidelidade de Deus por nós, nos livrando do sofrimento. Mas nós vemos aqui Deus sustentando o seu servo através do sofrimento, de dentro do sofrimento. Por vezes nós projetamos uma providência de Deus, um conceito equivocado de providência de Deus, onde Deus só estaria agindo na vida de José se o livrasse da prisão. Mas o Senhor concedeu bondade a José dentro da prisão. A fidelidade de José na prisão nos ensina que podemos ser bem-sucedidos aos olhos de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo que aos olhos humanos sejamos mal-sucedidos. Aos olhos humanos, ser encarcerado seja talvez o exemplo máximo de ser mal-sucedido, estar preso. Mas aos olhos de Deus, ali estava um preso bem-sucedido. Alguém que estava vivendo, mesmo numa circunstância adversa, para a glória de Deus. Ser fiel a Deus nem sempre vai nos trazer benefícios terrenos, imediatos, tangíveis. Benefícios que aos olhos do mundo são, de fato, coisas boas. Mas a história de José nos mostra que ser fiel a Deus define o nosso verdadeiro sucesso, a nossa verdadeira prosperidade. Parece um contrassenso. A palavra de Deus diz que ele estava sendo próspero, mas ele estava preso. 1 de Pedro 4,19 diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entregam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. José permaneceu praticando o bem, mesmo sofrendo injustiça. É interessante que o profeta Jeremias, lá em Lamentações, mesmo lamentando, lá em Jeremias 3,23, ele se lembra da fidelidade de Deus. Ele diz: grande é a tua fidelidade, Senhor. E ele estava lamentando. Mas o que sustentava Jeremias, o que sustentava José, era a certeza de que eles serviam a um Deus fiel, que eles eram amados por um Deus fiel. Quando enfrentamos sofrimento e injustiça, como nós temos reagido? Você tem mantido a sua fidelidade a Deus, mesmo em situações adversas, não favoráveis? Em 2 Timóteo 2, 11 a 13, o apóstolo Paulo nos lembra que se formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque faz parte, a fidelidade faz parte do caráter de Deus. A fidelidade de Deus é parte do seu próprio caráter. E é essa fidelidade que nos dá força, que nos dá esperança. A fidelidade de José é um reflexo da fidelidade perfeita de Jesus. É apenas uma sombra daquele que foi totalmente, que foi completamente fiel. Jesus também foi vendido. Jesus também foi injustiçado, acusado falsamente e ainda assim se manteve fiel ao Pai. E o Pai usou a fidelidade do seu Filho para salvar a muitos, para trazer a redenção a nós. Da mesma forma, Jesus, que foi traído, que foi injustiçado
e condenado injustamente, ele permaneceu fiel até o fim, até a morte. É impossível descrever Deus sem se lembrar da sua fidelidade. A nossa fidelidade é uma resposta à fidelidade de Deus. Não podemos ser perfeitamente fiéis por nossas próprias forças, mas podemos confiar na fidelidade de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o nosso exemplo perfeito de fidelidade. É o cumprimento do plano de Deus até a cruz. Nossa fidelidade é fortalecida, é sustentada pela fidelidade do Senhor. A história de José, ela aponta para uma história maior e nos mostra como nós, homens e mulheres pecadores, podemos ser fiéis independente da circunstância, que a nossa fidelidade ela não está condicionada a um momento favorável a sermos fiéis. Que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas, produzindo a virtude da fidelidade, o fruto do Espírito que contém fidelidade. A história de José é um alerta para que nós sejamos fiéis em momentos difíceis, na prosperidade, no sofrimento, porque nós temos a certeza que Deus ele é sempre fiel e Ele é bom. Ele age com bondade para com seus filhos. Por isso eu gostaria de trabalhar com vocês, rapidamente, algumas maneiras práticas sobre a prática da fidelidade, como discípulos de Jesus podemos ser fiéis. A primeira delas é a honestidade. José era honesto, José era justo, era alguém cheio de princípios, porque ele temia Deus. Ser honesto em todas as áreas da nossa vida, porque toda a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida ela não é dividida por compartimentos, onde o Senhor ele só tem acesso a alguma delas. Em outras, nós temos liberdade para agir segundo os nossos próprios padrões, sobre a pressão da sociedade, sobre padrões que, por vezes, vão ser contrários àquilo que Deus espera de nós como seus filhos. A nossa fidelidade abrange honestidade em todas as nossas relações. A nossa relação com os estudos, com o trabalho, com a família, com os negócios, a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, do nosso convívio em sociedade, a nossa fidelidade a Deus através da sua igreja. E a honestidade ela começa a partir das pequenas coisas. Se formos honestos nas pequenas coisas, seremos honestos em negócios maiores. Quantas vezes você vê pessoas que criticam políticos corruptos, que roubam milhões, a partir de pessoas que são desonestas, em pequenas relações, em pequenos negócios. São desonestos em pequenas coisas, como se a sua desonestidade, o seu jeitinho brasileiro, carioca, em resolver as coisas, não fosse a mesma, não tivesse a mesma raiz, não fosse o mesmo pecado que o político desonesto que rouba milhões. Honestidade está ligado a cumprir o combinado, mas não é só cumprir com aquilo que é combinado, fazer aquilo que é certo, mas ser justo naquilo que você combina. Às vezes você cumpre com o combinado, mas você se aproveita de situações desfavoráveis para estabelecer um acordo injusto, onde só você sai ganhando. Você combinou algo, mas você se fez valer de uma circunstância onde aquele acordo foi injusto. Você foi honesto, você cumpriu o que prometeu. O problema foi o que você prometeu, o que você estabeleceu. Então, pensando em ser fiel como um testemunho da fidelidade de Deus, engloba honestidade. Engloba também confiabilidade. Ser alguém confiável, alguém digno de confiança.
Vivemos em tempos onde as pessoas só mantêm o compromisso quando lhe é conveniente, não é verdade? Quantas vezes você viu isso? Mas a confiança é uma virtude imprescindível para os discípulos de Jesus. Eu lembro uma vez que eu fiz negócio com uma pessoa, estava vendendo algumas coisas, e eu acordei com a pessoa, falei, eu vou comprar tal coisa que você está vendendo, pelo preço que ela pediu, eu não chorei, não pedi para baixar o preço, nada disso. Mas ela recebeu uma outra proposta posterior à minha, que se tornou mais vantajosa para ela. E a pessoa me ligou e falou assim, olha só, Cristiano, eu não vou vender mais para você, porque outra pessoa me fez uma proposta melhor, e eu vou te vender para outra pessoa, tá bom? E por aí. As pessoas, hoje em dia, nós vivemos em uma cultura que as pessoas mantêm um compromisso somente quando lhe é conveniente. Isso não é fidelidade. Para as pessoas que buscam uma vida piedosa, confiança não é apenas um dever social, mas uma obrigação espiritual. Deus está mais preocupado com a nossa fidelidade do que a pessoa que confia em nós em uma situação particular. Então, quando você faz um acordo com alguém, quando você estabelece um compromisso com uma outra pessoa, Deus, ele está mais interessado no cumprimento desse acordo. Ele é muito mais ofendido na quebra dessa confiança do que a outra pessoa que está se relacionando conosco. Por mais que a outra pessoa seja justa, Deus, ele é perfeitamente justo, perfeitamente santo. Os nossos pecados, antes de ofender o nosso irmão, ofendem a Deus. E essa certeza de que Deus, ele é perfeitamente justo e santo, deve nos impelir a sermos pessoas confiáveis. Fidelidade envolve também lealdade. A pessoa fiel não é somente honesta e confiável, mas é também leal. Lealdade é a fidelidade nos relacionamentos, nas alianças, nos compromissos pessoais, independente das circunstâncias. A lealdade é o que firma as nossas relações, onde nós firmamos alianças, no casamento. Eu não estou falando de uma lealdade distorcida, uma lealdade cega. Eu não estou falando também que essa lealdade ela está baseada no mérito do outro. Se o outro merece a minha lealdade, eu vou ser leal com ela. Não, eu sou leal independente do outro. Porque eu não estou sendo leal só se o outro merece. Porque a minha lealdade é inspirada na lealdade de Deus para conosco. O Deus que nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele não esperou a gente merecer por isso. A justiça de Deus está baseada no seu próprio caráter. Então a lealdade é o desejo, o compromisso de se manter fiel a uma aliança, mesmo quando a circunstância é desfavorável, mesmo quando não nos é conveniente. E a lealdade que não é cega não tem nada a ver com mérito, se julgar se o outro merece ou não a sua lealdade, mas sim ser tão leal a outra pessoa a ponto de estar disposto a contrariá-la quando ela estiver errada, sobretudo quando a outra pessoa estiver pecando. Essa lealdade que nunca contraria, que nunca diz não, é uma falsa lealdade. É uma deslealdade. A verdadeira lealdade implica também em contrariar, em corrigir, para o bem do outro, e com um compromisso profundo de ser leal a Deus. E ser tão leal a Deus, que você não pode ser conivente com o erro do outro, visando sempre a correção, a instrução daquela pessoa que tem um compromisso conosco. Ao refletirmos sobre a fidelidade de José, nós somos conduzidos, inevitavelmente, à maior expressão de fidelidade.
E que expressão é essa? A obra redentora de Cristo. A fidelidade de Deus, como demonstrada em Jesus, deve ser a âncora da nossa fé. Deve ser a fonte da nossa própria fidelidade. José foi fiel em meio à prosperidade, em meio à tentação e em meio ao sofrimento. Mas mesmo ele foi apenas uma sombra da fidelidade perfeita de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, foi levado à morte e permaneceu fiel. Como diz lá em Filipenses 2,8, foi fiel até a morte e morte de cruz. A fidelidade de Jesus não apenas nos redimiu, mas também nos capacita a vivermos de maneira fiel. A fidelidade de Jesus nos lembra que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Como Paulo escreve em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso deve nos confortar e também nos alertar, porque Deus é justo e ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Por isso, aqueles que não recebem a Cristo como os seus salvadores, têm como consequência a morte eterna. Porque o próprio Deus prometeu que o salário do pecado é a morte. E que a única solução para o pecado é colocarmos aos pés da cruz o nosso pecado. Depositarmos, confiarmos na justiça de Cristo que não pecou para a remissão dos nossos pecados. Sendo um Deus justo, ele não pode trair. Sendo um Deus fiel, ele não pode trair aquilo mesmo que ele prometeu. E como a fidelidade de Cristo se manifesta em nossas vidas? Em primeiro lugar, nós somos chamados, como eu disse, a sermos honestos em todas as nossas interações, em todos os nossos negócios, desde as menores transações até as maiores decisões que nós devemos tomar em todos os campos da nossa vida. Porque a honestidade, ela é um reflexo do caráter de Deus em nós. A honestidade não deve ser uma virtude para a nossa autopromoção, mas uma virtude para que o mundo veja que nós servimos a um Deus que é perfeitamente honesto, mesmo que a nossa honestidade não seja perfeita. Em segundo lugar, nós somos chamados a sermos pessoas dignas de confiança, pessoas confiáveis. Que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Em um mundo onde a conveniência muitas vezes dita a nossa lealdade, nós somos desafiados a manter os nossos compromissos e sermos um reflexo da confiabilidade de Deus. Um Deus que é digno de confiança. Um Deus que não há sombra de variação. Um Deus que permanece firme. Um Deus que é imutável. Em terceiro lugar, nós somos chamados a sermos leais. A lealdade que Cristo demonstrou, mesmo à custa da sua própria vida, deve ser o modelo para os nossos relacionamentos, para as nossas alianças. Ser leal significa amar, corrigir, apoiar e desafiar, sempre buscando o bem dos nossos irmãos, do nosso próximo. Porque nós devemos ao outro o amor, assim como Jesus Cristo nos disse. A fidelidade de Deus não é uma obra que a gente consegue atingir um nível suficiente. É uma obra contínua em nós. É a ação do Espírito Santo em nossas vidas, de forma contínua. E como fruto do Espírito, a virtude da fidelidade cresce à medida que nós aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Jesus. Na medida que nós aprofundamos na comunhão com Deus, a fidelidade do Senhor molda o nosso caráter.
Não é algo que nós conseguimos desenvolver simplesmente pela força do nosso próprio braço, mas é resultado de uma vida de devoção ao Senhor. O que o Senhor espera de nós é que nós sejamos inspirados não simplesmente pela fidelidade de José, mas entender que a fidelidade de José aponta para a fidelidade de Jesus. Que a fidelidade de Jesus é ela que nos transforma, é ela que nos fortalece, é ela que nos capacita a viver de uma forma que Deus ele é glorificado através de nós e em nós. Que em todas as circunstâncias, eu e você possamos ser fiéis, possamos escolher, decidir em obedecer, capacitados pelo Espírito Santo, entendendo que Deus está fazendo uma obra em nós. E quando somos fiéis, através da obra de Deus em nós, o Senhor está fazendo a sua obra através de nós, para que aqueles que ainda são infiéis conheçam um Deus que é fiel. Que a nossa fidelidade, mesmo não sendo perfeita, aponte para aquele que é perfeitamente fiel. E que eu e você, diante da prosperidade, diante da tentação e diante da injustiça e do sofrimento, a gente possa falar, a gente possa clamar, como Jeremias fez, dizendo: grande é a tua fidelidade, Senhor. A despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer consequência, nós podemos dizer tranquilamente: grande é a tua fidelidade, Senhor. Por isso eu gostaria de convidar você a, nesse momento, a se colocar de pé e orar para que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, assim como Ele é fiel, vivendo de maneira que a nossa vida seja um testemunho vivo da sua fidelidade ao mundo. Entender que esse Deus que é fiel reparte fidelidade conosco, para que possamos experimentar da sua bondade. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus bondoso, um Deus que não nos desampara, independente da circunstância e da situação que a gente venha se encontrar. Que o Senhor possa falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos a partir daquilo que nós aprendemos na Tua palavra. Que o que importa é que sejamos fiéis. Mesmo que a fidelidade ao Senhor nos custe o sucesso aos olhos do mundo. Mesmo que a fidelidade ao Senhor nos coloque em situações onde, aos olhos do mundo, sejamos vistos como mal-sucedidos. Sabendo que, se formos fiéis ao Senhor, se buscarmos a Tua vontade acima de todas as coisas, a Tua bondosa mão estará conosco, estará nos conduzindo para que sejamos prósperos. Talvez não aos olhos do mundo, mas aos Teus olhos. Que possamos nos alegrar em Ti. Nos alegrar, Senhor Deus, em fazer a Tua vontade. Que possamos nos satisfazer em Ti, nos deleitar, Senhor Deus, na Tua vontade, mesmo que isso seja contracultural, mesmo que isso seja contrário aos conceitos mundanos de felicidade, de sucesso. Que a nossa verdadeira alegria esteja em fazer a Tua vontade, em ser um instrumento Teu, em viver em missão, e em viver em Tua presença, Senhor. Nos alimentando do Senhor, crescendo no relacionamento contigo. Se porventura, se há pessoas aqui que ainda não conhecem, que chegaram aqui não conhecendo da Sua fidelidade, que o Senhor possa fazer a obra nessas vidas, nessa noite. Que a partir do poder que está na Tua palavra, elas possam ter um encontro vivo e real com esse Deus que é fiel. A partir daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, morrendo, mas também vencendo a morte, para que possamos viver eternamente contigo. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, amém.